Olá, pessoal do Colmeia. E agora estamos com uma nova proposta de um novo vídeo que tem uma ideia de revisitar os clássicos. Então, a gente vai pesquisar alguns filmes, algumas obras que fizeram muito, marcaram a história do cinema. E eu estou muito empolgado para começar a falar sobre esse filme, mas antes eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, deixem o like de vocês e, por favor, se vocês puderem, compartilhem com os amigos, tudo bem? Então, o clássico dessa noite será ninguém menos, ninguém mais do que Star Wars. E eu quase disse isso como se fosse uma pessoa, porque se a gente pensa em cultura pop hoje, é quase que impossível não lembrar desse filme. Mas nesse vídeo eu não vou estar sozinho, porque neste momento eu vou começar a fazer as apresentações, que são ninguém menos do que a senhorita Isabelle, que está deste lado, e o senhor Marcelo, que está do outro lado, que também são muito, muito fãs dessa franquia, dessa saga, desse universo, enfim. São tantos predicados para Star Wars, né, gente, que fica até complicado. O que você acha disso, Isabelle? Oi, Primeiramente, gente, boa boa noite. noite. Estou muito feliz de estar aqui, muito empolgada também com esse clássico maravilhoso. Uhum. E obrigada pela oportunidade. Que isso, pelo amor de Deus. E eu vou trazer de novo meu companheiro de bancada desde o quilômetros por hora, que vai voltar numa nova roupagem e outras lives e outros jangueandos, meu grande amigo Marcelo. Marcelo, eu sei que você é muito fã de Star Wars e eu quero que agora o público também saiba dessa sua paixão por essa franquia sensacional. Boa noite Isabelle, boa noite Fernandão, boa noite galera do Como é que está assistindo o vídeo. Tá participando desse novo quadro do Revisitando Clássicos e está falando de Star Wars, para mim é uma dos maiores prazeres que eu já estive estando aqui dentro do Comé, e olha que não foram poucos. Tenho certeza que a gente vai fazer vocês também amarem essa saga. Então, agora eu vou deixar vocês três aqui em quadro, porque eu vou dar a primeira pincelada. Star Wars ela foi produzido no ano de 1977, e foi um grande hit daquele verão. Mas, na verdade, George Lucas ele não esperava que fosse esse sucesso tão grande, tanto que ele e o amigo dele, ninguém menos do que Steven Spielberg, quando o Star Wars foi lançado, ele estava tão descrente com o filme que não sei se vocês sabem, mas eles foram para o Havaí. Então, assim, eles saíram, né, foram para a ilha, quando voltaram, já era aquele sucesso absurdo. Steven Spielberg, inclusive, eu fiz o curso deles no CCBB esse ano. Ele já era um cineasta consolidado e o George Lucas era como se fosse um aprendiz dele, né? E muito de Star Wars ele bebe muito daquela fonte da jornada do herói. Ele também tinha um pouco do resquício da onda que tinha sido o Senhor dos Anéis, que desde quando ele tinha sido lançado na década de 50 moldou várias gerações. E um outro filme que foi muito importante para a construção de um universo de Star Wars, que é muito pouco lembrado, infelizmente, é o filme Lawrence de Arábia. E por que esse filme é tão importante para essa saga? Porque Lawrence de Arábia foi um filme que foi gravado no deserto. E antes, em Hollywood e nas outras produções europeias, era geralmente numa cidade, num set, em algum ambiente controlado. Ele foi o primeiro tipo de filme que foi para um ambiente totalmente extremo, porque assim, o deserto já fazia muita parte do imaginário popular, só que, como vocês sabem, é um deserto, é calor, é distante, tem a questão da película, tem a questão da câmera, é muito complicado gravar no deserto, e eu acho que talvez isso também tenha influenciado um pouco a questão da galera ir ao cinema da forma como foi, porque misturava tanto aquele mítico de criação de universo como o do Senhor dos Anéis, colocar um deserto, e também tinha aquele lance de o homem tinha acabado de ir à Lua em 1969, ou seja, menos de 10 anos antes, essa questão de exploração do espaço estava muito fresca naquela juventude. Então, eu vou chamar agora para a conversa a Isabelle, né, claro, primeiras damas, para você falar o que você sente, o que Star Wars representa para você, o que você sabe, outras curiosidades. Por favor, o microfone que está na sua frente é todo seu. Tá bom. Para mim, Star Wars representa muito lado geek nerd, traz muita felicidade, assim, porque é uma história muito envolvente, eu acho incrível, e também eu acho que não é só aventura, também tem um lado de política que eu acho incrível, assim, e passa muitas mensagens legais né, de esperança, de combater o que é a corrupção, né, o lado sombrio, né, do ser humano.
E para mim é isso, Star Wars é muito além da ficção do que está escrito na tela, né? Tem muita mensagem assim por trás. E gosto bastante dessa franquia. E o que vocês acham sobre Star Wars para vocês? Eu vou passar agora essa mesma pergunta para o meu amigo Marcelão. O que Star Wars representa para você? O que esse filme representa para você? Por favor. Rapaz, eu acho que Star Wars para mim desde que eu me entendo por gente, eu amo cinema, e Star Wars para mim é o cinema, principalmente os primeiros, a trilogia clássica é o cinema na sua melhor forma, entendeu? É lógico que isso que a Isabelle falou é muito importante. O que me trouxe para Star Wars, o que me resgatou para Star Wars, porque eu lembro de pequeno ver algumas coisas, mas o que me trouxe de volta e falou, eu vou ver isso tudo, vou consumir isso tudo, e nossa, que falas, que posição que esse filme tem, é a questão política, entendeu? Por incrível que pareça, a gente estava numa época muito revolucionária, aqui, que foi em 2013, quando eu retomei Star Wars e vi com um outro olhar, que foi uma questão que a gente estava vivendo aquela realidade aqui no Rio de Janeiro, por conta dos backblocks, aquelas coisas todas, e Star Wars fala muito sobre política, fala muito sobre resistir, entendeu? Então, acho que, lógico que depois vieram tantas boas coisas para mim através de Star Wars, em cima da cultura pop, referências. Eu resgatei muita coisa para entender Star Wars. Lawrence da Arábia foi um dos filmes que eu fui ver depois de Star Wars. Eu falei, caraca, foi daí que George Lucas tirou essa ideia desse deserto de Tatooine. Então, cara, quando se fala em cinema, para mim, não dá para se falar em outra coisa que não seja Star Wars. Então, o primeiro filme dessa franquia, na verdade, quando ele foi lançado, ele tinha sido a ideia de ser lançado um único filme que contasse toda a história, início, meio e fim. No entanto, quando o George Lucas decidiu escrever o roteiro do filme, ele percebeu que o universo que ele estava tentando criar era muito maior do que 2 horas de filme. Então, basicamente, ele pegou toda a história e dividiu em 3 partes. Ele pegou o roteiro dele, que tem a introdução, o clímax e a finalização, e ele dividiu em 3 partes. Ou seja, toda a Nova Esperança, na verdade, é só a introdução. Não é à toa que dizem que a franquia clássica é a melhor, ela foi melhor desenvolvida, porque, na verdade, ela é um filme só. Eu vi isso recentemente, até para montar a pauta desse vídeo. E eu acho curioso que, quando você olha dessa forma, assim, que, tipo, a Nova Esperança é só a introdução, o filme é tão bem feito dentro dele mesmo que só tempos depois que a gente foi descobrir essa informação, mas assim, para você ver como cada detalhe que o George Lucas criou, pensou para o universo dele foi tão bem feito, tão bem colocado, que até hoje é muito difícil você superar o impacto que Uma Nova Esperança teve. Vocês concordam, discordam? Quero ouvir de vocês. Eu concordo, e eu acho incrível como o George Lucas pensou, assim, claro, ele não deve ter todas as histórias na hora do primeiro filme, mas ele já tinha um plano, então eu acho genial que o primeiro filme não é o início da linha cronológica de toda a franquia, eu acho sensacional, tipo assim, o primeiro filme começa numa linha e aí os outros vão se encaixando, né? Ai, eu acho muito sensacional. Genial, assim. E antes de passar a palavra para o Marcelão, o seguinte, isso que a Isabela acabou de trazer é real. Quando ele começou a criar a história, ele pensou que o meio da história era a parte mais emocionante, mais envolvente, então ele decidiu começar pelo meio. E também tinha algo que o próprio George Lucas disse em alguma das suas entrevistas, que era para resgatar aquela questão de matinê. Porque o que acontecia nos Estados Unidos antigamente? A matinê passava o dia inteiro, né? Então, às vezes, você comprava o bilhete e, para você garantir o seu lugar, você tinha que entrar numa sessão que às vezes já tinha começado. Que aí, conforme o filme fosse terminando, as pessoas iam saindo do cinema, você ia para os melhores lugares. Então, muitas das vezes, ele começou a ver os filmes pelo meio, entendeu? E só depois, quando o filme acabasse e começasse de novo, ele ia entender como era o final. Então, ele quis meio que criar essa forma de contar a história que todo mundo que fosse começar a consumir a obra dele ficasse pensando, mas espera aí, o que aconteceu antes? Inclusive, isso fica bem marcado naquele diálogo que o Obi-Wan Kenobi tem quando ele está conversando com o Luke, que ele conta como era a antiga República, conta o que foi a Guerras Clônicas e conta que a origem do Darth Vader. Mas eu já falei bastante, vou passar agora a palavra para o Marcelão, que está aqui. Acertou.
Cara, eu vou falar para você, quando eu vi Nova Esperança pela primeira vez, é, me deixou me despertou muita curiosidade, entendeu? Saber que tudo aquilo ali, tipo, já era algo criado e que não precisou de uma introdução para aquilo. Mas quando você vê toda a prequela, todos os 3 filmes da prequela e vê a Nova Esperança de novo, você fala, cara, aconteceu muita coisa. Entendeu? E, tipo, o George Lucas, ele, para mim, ele é genial. Eu acho que é muito difícil alguém conseguir criar hoje uma sequência de filmes assim, começando da metade de uma história e ter o sucesso que ele teve. Lógico que isso foi uma coisa inédita na época. Star Wars foi muito inédito em muitos quesitos. Mas eu acho que ter essa linguagem dele, esse roteiro, é muito difícil. Eu acho que nem ele conseguiria reproduzir isso com outra franquia em outro momento no cinema. Tanto que ele terminou Star Wars e falou: toma, eu tô vendendo, porque foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Entendeu? Acho que ditou muita coisa. A forma de contar a história ditou muita coisa também. Só tem elogio, não tem nem muito o que criticar. Pelo menos de Uma Nova Esperança não tem nem muito o que criticar. E uma outra ação que foi... Na verdade, o Star Wars foi um divisor de águas na história do cinema, porque depois dele, o Oscar teve que criar, literalmente, a categoria efeitos especiais, porque, sim, ele contou com muitos efeitos práticos, né? Aquelas naves gigantes, enfim, até a batalha na Estrela da Morte, para mim, uma das minhas favoritas. É difícil de imaginar que aquilo tudo é um monte de caixote e isopor. Mas foi criado a categoria de efeitos especiais por conta de Star Wars. Mas outra coisa que Star Wars introduziu à indústria do cinema, principalmente aos blockbusters, que conectavam muito com a juventude da época, era a venda de artigos colecionáveis. Ele meio que introduziu isso. Hoje, basicamente, todos os filmes para criança, para adolescente, até mesmo alguns filmes que são recordes de bilheteria, ele tem esse lance de vender produtos oficiais. Isso não tinha antes, sabe? Era só a questão do ingresso, era só a questão do boca a boca mesmo. E ele meio que transformou a indústria do cinema tipo, numa indústria maior ainda. Porque depois do Star Wars, ele literalmente conseguiu fazer sua própria produtora, que foi a Lucasfilm, e liberou seus direitos de imagem, direito de criar bonequinho, de criar outros contos em livros, em gibis e até videogames. Então, assim, da ideia dele nasceu literalmente um grande império, né? E foi algo que ajudou muito Hollywood nos anos seguintes. Olha a curiosidade aí. Nossa, incrível. Eu vi também uma informação que o George ele não cedeu os direitos de licenciar os produtos para, por exemplo, para a Disney. Ele ficou e ele vendeu dos filmes. Então, assim, ele lucrou demais por causa disso, porque qualquer brinquedo, qualquer pôster, enfim, qualquer produto, o lucro ia para ele. Genial também. Não, total. Mas agora focando... Hoje eu acho até que essa questão dos colecionáveis é até um problema, porque tem muito colecionável, às vezes, que entrega coisas de filmes e que antes dos filmes serem lançados. E a gente fica assim, putz, por que eles fizeram esse brinquedo agora? Tipo, podendo fazer o brinquedo depois do filme, mas não. Virou uma parada até problemática, mas com certeza a época deve ter ditado moda. Eu, se fosse criança na década de 70 tivesse um boneco desse, eu ia ficar... Sim, e foi graças a esses colecionáveis, graças aos gibis e tudo mais, que a gente tem basicamente hoje, por exemplo, a Comic Con. Né? É verdade. Claro, ela já existia antes, não vou dizer que foi Star Wars que criou a Comic Con, tá, gente? Só para deixar bem registrado aqui que essas feiras já existiam. Mas o efeito Star Wars dentro desse segmento foi literalmente, foi acho que uma mudança, uma virada de chave para eles cresceram de uma forma absurda. E agora focando um pouco no filme, eu queria que vocês falassem um pouco quais são as cenas favoritas de vocês, quem são os personagens favoritos. Eu já digo que o meu personagem favorito é o Luke, porque eu acho que o Luke foi criado para fazer com que a audiência seguisse ele em todo o caminho, e a gente começa a conhecer o universo Star Wars através dos olhos do Luke, né? Porque meio que todo mundo ali já meio conhecia tudo, inclusive a própria Leia, que já tinha mais informação do próprio Luke, enfim. Ele é o meu favorito. E o de vocês, qual que são? Tô pensando. Marcelo. Bom, o meu personagem favorito, no filme, entendeu? O meu personagem favorito é o Darth Vader,
por incrível que pareça, entendeu? Dos mocinhos no filme, o Han Solo é o meu favorito. Eu demorei a gostar do Luke, tá, gente? Por incrível que pareça, eu gostava mais do jeito do Han Solo. Sobre a cena favorita, a minha cena favorita o confronto do Darth Vader com o Obi-Wan Kenobi, para mim. Acho que aquilo ali tem muitas camadas, aquela cena. E você entende isso completamente pela relação que eles tinham nos filmes anteriores, que na verdade são posteriores, que são produzidos posteriormente. Olha só como é que o Lucas quebra a cabeça da gente. E a gente entende muita coisa. Lógico que os roteiros eram deles, então da prequela ele já construiu visando muita coisa do que a gente viu nas sequências. Mas quando você vê aquela luta e você entende o que o Obi-Wan está fazendo quando ele se entrega para a força, eu acho que aquela é uma das cenas mais poéticas do filme. Não tem uma produção tão excelente como a gente já viu em cenas de filmes posteriores, agora por conta da tecnologia, mas a ideia daquela cena, a ideia daquela junção com a força, da ida para a força, é algo que, para mim, constrói para mim a melhor cena do filme. De verdade. Para mim, essa cena também é minha favorita. Eu acho incrível quando o Obi-Wan fala que se o Darth atirar nele, enfim, pegar nele, ele vai ficar mais forte. Tipo, mesmo morrendo. Eu achei isso muito também poético. E de personagem, acho que o Han Solo é meu favorito, que eu acho muito legal que a personalidade dele é moldada de charlatão, né? De, só tem interesse no dinheiro. E no final ele volta surpreendendo lá, salvando o Luke. Cara, a minha cena favorita é a destruição da Estrela da Morte, porque eu acho que, sei lá, cara, eu acho que eu vibrei tanto. E, assim, pra quem não sabe, eu sou fã de Star Wars por conta da minha mãe. Minha mãe que me levou pra ver o primeiro filme, que foi Ameaça Fantasma. Né? Foi o primeiro filme de gente que eu vi no cinema. E aí eu lembro que quando saiu Ameaça Fantasma, o SBT passou todos os 3 filmes anteriores. Caraca. E aí deu aquele primeiro bug na minha cabeça. Eu tô vendo o episódio 1 e o SBT tá passando o episódio 4. Isso passa na década de 70. 6. Cadê o 2 e o 3? Sabe? Assim, acho que a geração de hoje, que já tem os 9 filmes estabelecidos, não vão passar por isso, né? Porque já estão ali, você pode escolher a ordem, você pode ver a ordem cronológica, você pode ver na ordem do lançamento, você pode misturar tudo e fingir que alguns filmes não existiam, tipo 2, mas no meu caso, como eu sou cria da nova onda, né? Da segunda onda de Star Wars, que foi da prequel, isso, cara, isso bugou minha mente, porque assim, eu falei, cara, eu tô vendo o Anakin, mas o Anakin não está no 4. Quer dizer, ele é citado no 4, ele é citado no 5, ele aparece no 6. Então, o que aconteceu com ele? Eu fiquei por dentro, assim, me remoendo, sabe? Eu admito que quando eu fui retomar Star Wars, que eu fui ver os filmes novamente, eu estava decidido a começar pelo primeiro, ver episódio 1, episódio 2, episódio 3, 4, 5 e 6. E aí teve uma amiga que trabalhava comigo, jornalista, ela falou assim, não faça isso. Não faça isso, porque o 1, 2 e 3 pode estragar um pouco a sua reexperiência dos episódios 4, 5 e 6. E, cara, a gente precisa ver pela ordem de lançamento e não pela ordem cronológica. Quem estiver vendo esse vídeo, veja, e nunca viu Star Wars, veja pela ordem de lançamento, entendeu? Porque pensa que os outros 3 filmes seguintes são, na verdade, tipo uma história de origem, entendeu? Mas a trilogia clássica, para mim, é a trilogia principal. Não tem como. Concorda com isso, Isabel? Concordo, é melhor. E para mim o meu favorito é o Império Contra-Ataca. Mas o Nova Esperança é muito bom também. Eu acho legal que o Nova Esperança, por ele ser um episódio que já está com o universo estabelecido, você não começa com aquele tipo. Claro, tem a abertura clássica de Star Wars, que ele tem aquele textozinho subindo e tudo mais. Mas geralmente em filme de origem, você começa com umas cenas mais calmas, mais tranquilas. Cara, você já começa numa guerra, já começa no tiroteio, você fala, mano, o que tá acontecendo? E tu... exatamente. De onde saíram os caras de capacete. É uma confusão, um tiroteio, uma explosão, gente entrando, gente saindo, Darth Vader aparecendo, sabre de luz. E outra coisa que Star Wars, a Nova Esperança, traz muito é a questão de você meio que misturar faroeste, que era um segmento que estava em declínio já na época que o Star Wars foi lançado,
Eu digo declínio, assim, né, com as palavras de hoje, né? Porque eu acho que faroeste é um segmento do cinema que vai ter sempre seguidores, sempre fãs e tudo mais. Mas foi aquilo que eu pontuei um pouco no início desse vídeo. Por conta do advento do homem ir à Lua, histórias que envolviam o espaço acabavam aguçando muito mais a curiosidade do que um faroeste lá no Velho Oeste, não sei o quê, porque já era uma onda que já estava meio que caindo. Inclusive, isso é algo que é muito bem marcado naquele filme Toy Story, que é a mudança do Andy, né? Ele começa a enjoar do Woody para pegar o Buzz Lightyear. Foi quase a mesma coisa que aconteceu na época de Star Wars, entendeu? Olha, Fernanda também é cultura. Uma coisa que é muito interessante também, Fernanda, que também é uma curiosidade, uma coisa que chamava muita atenção das pessoas antes da estreia de Star Wars, entendeu? Era o trailer. Se você procurar o trailer de divulgação do primeiro Star Wars, era tipo assim, era um espaço e tipo letreiro escrito Star Wars chegando perto da tela com uma narração. Aquilo aguçava muito a curiosidade das pessoas. Então, grande parte do que a gente hoje chama de hype foi criado por conta desse trailer também, tá? A história com certeza já vinha sendo divulgada, mas esse trailer com essa narração era algo que também chamava muita atenção das pessoas na época. Eu, quando vi o trailer, eu falei, caraca, esse trailer deve ter sido incrível. Como eu queria estar na década de 70. E o que você acha, Isabelle? Eu concordo. Esse primeiro filme é muito marcante, né? Porque conquistou muito fã já no primeiro filme. Sim. E continua conquistando novos, porque eu mesma vi os filmes já mais velha. E quando eu era criança, eu tive contato com Star Wars pela animação do Cartoon Network, do Clone Wars, sabe? Clone Wars. Nossa, eu achei tão genial a história que quando eu vi o desenho, eu nem imaginava que o Anakin era o Darth Vader. Não, você acabou de descrever o choque que eu tive. O choque que eu tive quando descobri que o Anakin ia se tornar o Darth Vader. Porque, assim, eu vi aquele menininho lá, eu sou fã de Fórmula 1. Então, assim, eu lembro que quando eu vi no cinema o Ameaça Fantasma, uma das minhas cenas favoritas era quando o Anakin estava apostando corrida lá em Tatooine. Para mim era que o som era o som de Fórmula 1, a corrida era demais, inclusive lançou até um jogo para Nintendo 64 que eu joguei bastante, que é Star Wars Racing. E aí eu fui ver os filmes antigos e aí na época, um pouquinho depois, começou os fóruns de internet, que eu comecei a ter acesso à internet, e aí me contaram, mano, você não sabe não? Cara, foi um spoiler da minha vida esse. O Anakin é o Darth Vader. Sabe aquele final de Avenida Brasil que e a pessoa fica tipo impactada? Eu chocava assim, tipo, exatamente. Pô, eu fiquei bem mal, sabe? Porque eu falei, cara, como é que ele vai se tornar? Eu fiquei assim, tipo, embaçado, como eu fiquei agora. Eu fiquei. Pois é. Mas uma coisa que a Isabelle trouxe aqui é que o ambiente, o universo de Star Wars, ele é tão grande, ele é tão complexo que ele consegue trazer fãs de diversas idades em diferentes épocas por diversos caminhos, porque assim, eu sou fã de Star Wars por conta do filme Ameaça Fantasma. Eu achei fantástico, e foi o meu primeiro filme com pessoas, porque eu tinha visto só animações antes no cinema. Eu achei muito foda, o som, tudo, inclusive, só para deixar uma curiosidade aqui, eu também comecei a ver o filme do Star Wars pelo meio, porque a gente comprou o ingresso e já estava na metade do filme. Aí a gente entrou, porque na época não tinha, olha, entregando a minha idade, não tinha cadeira marcada. Então tinha que também escolher o lugar bem, sabe? Era cinema de rua, inclusive, na época. E eu comecei a ver pelo meio, tive que ver o filme todo de novo, enfim, foi isso. Eu acho maneiro isso aqui. Várias gerações se apaixonam por Star Wars, às vezes por caminhos diferentes. Gente, e inclusive, isso que você falou é muito engraçado, porque Star Wars, quando eu fui ver, eu acabei não vendo o primeiro filme no cinema, entendeu? Mas o segundo eu fui ver no cinema e, tipo assim, eu achava fantástico como a Star Wars tem um roteiro, o George Lucas tem um roteiro muito acelerado, entendeu? Então, tipo assim, as coisas começam a acontecer já. Tipo, eu não sou muito fã do segundo, do episódio 2, Ataque dos Clones, mas, tipo, ele começa num ritmo muito frenético, entendeu? Então, tipo, quando eu fui ver aquele filme no cinema, eu falei assim, cara, esse negócio,
Esse filme é muito bom. Na época eu saí do cinema achando que era um dos melhores filmes que eu tinha visto na vida. Entendeu? E uma coisa que eu acho engraçada que você falou também é que Star Wars marcou todas as décadas. Entendeu? Desde a década de 70. Porque teve filme em 70, teve filme em 80, teve filme em 90, em 2000 e 2010. Então, tipo assim, é uma saga que vem marcando desde a década de 70 para cá e continua. Continua. E provavelmente eu acho que, dando os próximos filmes que a gente tem aí para ser lançados, eu acho que a Disney vai ter um pouquinho mais de cuidado. Não, assim todos nós esperamos, porque os últimos 3 filmes foi. Não digo nem os últimos 3. O último filme foi uma desgraça. Eu acho que ele roubou o espaço. Foi Ele roubou o título de pior filme desde o 2. Para mim, pelo menos, foi isso. Mas vamos falar de coisa boa, como diz o pessoal do TechPix. Vamos só retornar para uma nova esperança. Eu queria que vocês, comentassem um pouco sobre. É tanta coisa para comentar desse filme que às vezes eu fico perdido no que perguntar para vocês. Vamos lá. Teve a questão do deserto, teve a questão do vilão, que inclusive eu queria trazer que o Darth Vader, por mais que ele era uma figura, ele continua sendo uma das figuras mais reverenciadas da cultura pop. Nesse primeiro filme, vocês acreditam que ele só tem 12 minutos de tela? Nossa, nem parece. Chocada. Ele só tem, né? Pois é, ele tem 12 minutos de tela apenas. E isso porque ele foi o primeiro personagem a ser criado no universo do George Lucas. Porém, eu acredito que aquela roupa toda, até você vestir a pessoa, enfim, devia ser tão complicado de gravar, e a pessoa não ficar sufocada ali dentro, que ele não podia ficar muito tempo com aquilo ali, entendeu? E também tem uma questão de diferença de cenários, que eu anotei aqui nas curiosidades. O Império, se você olhar bem para a fotografia, para a disposição dos espaços, ele é sempre muito simétrico, muito reto, dá aquela sensação que é um lugar frio, uma sensação que é um lugar agressivo, opressor, que tenta sempre, em todas as maneiras, e é um lugar em preto e branco, na maior parte das vezes. São poucas as cores que tem ali, que é meio que mostra o conflito de emoções que as pessoas têm quando lidam com algo tão opressivo. Já o pessoal da Aliança Rebelde são tons mais próximos da Terra, o formato dos locais onde eles se encontram são algo muito menos rígido, mais arredondados. Eles estão sempre juntos, sempre aglomerados, e como se fosse tipo família mesmo, não como se fosse um aparato militar. Então, assim, até nos pequenos detalhes, o George Lucas conseguiu definir muito bem qual lado você está assistindo, que tipo de emoção você deveria sentir quando você estivesse ali. Eu acho isso muito, muito foda. Nossa, é incrível mesmo. Eu vi que o Darth Vader, ele também tem 2 dubladores. O ator, lá na hora da cena, e tinha um depois, por causa que a máscara abafava a voz. E esses detalhes são cruciais. Nossa, e eu também descobri que a farda, né, do pessoal lá da base da Estrela da Morte é inspirada em uniformes nazistas, que faz muito sentido. Muito legal. E você tá falando do Império, né? Isso, do Império, é. Uhum. E aqueles capacetes pretos, sabe, redondo, de alguns soldados, também inspirado em soldados japoneses, que eram naquela época que eles, né, se juntaram ao nazismo e tudo mais. Era o pessoal do Kamikaze, o pessoal da Segunda Guerra Mundial. Isso. Aí eu não tinha parado para pensar nisso, mas faz sentido. Faz sentido. O George Lucas tinha essa visão muito política, né, cara, quando ele construiu o filme. Não é à toa que o filme tem esse viés muito político. O George Lucas tinha essa ideia, tinha essa coisa de tipo, eu vou mexer aqui com isso que eu vou representar, entendeu? E eu acho que caiu como uma luva dentro do que ele pensou para o filme. E eu acho engraçado que hoje em dia as pessoas olham para Star Wars, assim, algumas, né? Porque assim, quem não é fã de verdade não entende esse lado político. Ou às vezes, quem é fã, tem pessoas no fã-clube que também, enfim, né? Eu prefiro nem comentar. Mas a questão política, ela sempre esteve presente. Eu acho que você consegue ver paralelos com muitos governos opressivos até a década de 70 ali. Essas curiosidades até do Império Japonês, que também foi um império opressivo durante a Segunda Guerra Mundial, não tinha nem me ligado, mas é real. Os ataques das naves também lembra muito, me puxando a memória dos filmes que eu já vi, dos kamikazes indo em direção, fazendo toda aquela parada, e própria referência ao Império Nazista.
ele meio que usava o entretenimento para meio que fazer as pessoas raciocinarem, meio que sutilmente. É sempre você tentando derrubar algo opressivo, sabe? Então, assim, e também foi um filme que apelou muito para a diversidade, porque numa época que Hollywood era predominantemente de um único biotipo, Star Wars tinha quase que todo mundo, sabe? Você via muitos personagens que você conseguia se identificar, né? Antes de ele ganhar o mainstream, antes de ele se tornar algo que era do gosto popular, assim, ele era da cultura geek, da cultura da galera que gostava de quadrinhos, da galera que gostava de videogame, sabe? E abraçou muito essa comunidade. Então, assim, Star Wars, eu acho que deve ter feito muitas amizades por aí, entendeu? Em fila de cinema, em Comic Con, em discussões online. Então, é uma obra que vai muito além da história que ela está contando. Ela literalmente cria uma comunidade, tipo a gente aqui agora, entendeu? É verdade. Eu acho que também Star Wars pegou muito o pessoal de fora, da comunidade geek, que até zoava os geeks e os nerds, e trouxe pra dentro também, porque tem até, eu vi um meme que era assim, né? Antigamente os nerds, geeks eram tudo num quadrado e todo mundo zoava eles, fazia um bullying e tudo mais. E hoje em dia, tipo, quase, não todo mundo, né? Mas muitas pessoas são geek, né? De cultura pop e tal. Ou seja, eu esqueci o nome do cara que criou a Microsoft, o Bill Gates? O Bill Gates estava certo que os geeks e os nerds iam dominar o mundo, eles dominaram. Tá aí. É isso aí. Gente, para encerrar esse vídeo, eu gostaria que vocês falassem sobre uma palavra sobre Star Wars, episódio 4, Uma Nova Esperança. Isabelle, uma palavra. Eu sou bom em pegar as pessoas. Oi, pode repetir? Impecável. Impecável. E você, Marcelão? Único. E eu vou encerrar com surpreendente, porque até hoje eu me surpreendo com aquele filme, sempre tem novas camadas ali. E é isso, gente. Esse foi o primeiro Revisitando Clássicos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês perdoem esse apresentador que cometeu vários erros aqui, mas eu estou tentando. Mas eu sou muito apaixonado por Star Wars, então, assim, espero que vocês amem isso, tá? Coraçãozinho aqui. Galera, muito obrigado por ter participado, Isabelle, Marcelo. Sempre. Vocês moram aqui no meu coração. É um momento único para mim, falando de um dos melhores filmes que eu já assisti, e é isso. Foi incrível, você arrasou. Arrasou, Fernandão. E sempre que quiser falar de Star Wars, de cultura Jack, de colmeia, tudo, eu tô aqui. Ok, gente. Então a gente se vê no próximo episódio de Revisitando Clássicos. A gente ainda não sabe qual vai ser o próximo clássico, vai ser uma surpresa, que nem os episódios de Star Wars. Mas antes de vocês saírem desse vídeo, deixe o seu like, faça aquilo que eu já falei lá no início do vídeo, compartilhe com os amigos, fale do Colmeia. E estamos aqui esperando vocês para mais. Valeu? Até!